que eu faço direto, constantemente. Então tá aqui. Cumpri aí. Também, pô, minha carga de leitura é sempre boa. Não posso negar. E ontem, depois de 3 dias por conta da viagem, de um monte de coisa, eu retornei às atividades físicas. Mandar um abraço para Adriano, o Acádia, meu treinador lá. Tava comigo firme e forte ontem. E as consultorias dele estão firme e fortes também, tá? A gente falou de saúde. É importante, cara. Eu tava ficando quase maluco, porque eu fiquei 3 dias sem fazer atividade física, cara. Tava pesadão pra mim. Pesadão, por incrível que pareça. Não, eu tava cansado, mas é melhor eu fazer atividade física. Eu optei em descansar um pouco a mais, né? Que eu tava em Fortaleza. Então eu dormi um pouco mais cedo. Eu tirei 3 dias de conhecimento, autoconhecimento meu. Então eu falei, pô, cara, eu não vou treinar esses 3 dias, porque um é de viagem, os outros 2 eu vou chegar e vou descansar um pouco mais. E foi o que eu fiz. Aí eu precisava desinchar, eu tava bem inchado, ainda tô inchado aqui, ó. Essa parte do nariz aqui, depois pós-cirurgia, o olho, tá vendo? Tá bem inchado ainda. Essa parte do rosto aqui tá bem inchado também, tá desinchando. E vambora. Mais alguns dias eu tô perfeito. Então olha só. Desafio coberto. Lembrando que falta 7 dias para terminar o desafio. Tá terminando, hein, pessoal? Eu costumo dizer que a gente já é vencedor porque aguentou. Quem ficou, né, 66 dias, porra, já é foda de vencedor. Fora isso, a gente já tá emendando no outro evento. Lembra que a gente fez esse desafio de 66 dias, teve um porquê, tá? O porquê dele era acompanhar quem foi no Fábrica de Valores no dia... em abril. Pô, cara, agora me fugiu o dia do Fábrica. Mas enfim, a gente teve o Fábrica de Valores em Salvador. Depois do Fábrica de Valores em Salvador, a gente fez um pega de 66 dias do desafio aí de criar hábitos, novos hábitos. Eu escolhi a academia, já era um hábito, eu estava reforçando. A live às 5 da manhã, dinheiro e ler. Pô, cara, até pra gente que tá cansado, porque assim, as pessoas perguntam, mas eu preciso acordar antes das 5? Não, cara, não é isso. A gente acordou antes das 5 por um período que foi por desafio. A regra é que você acorde cedo. Não pode ficar acordando tarde. Aí, nem um dia. Não, um dia pode. Por exemplo, você pode acordar tarde no final de semana, no domingo. Apesar que eu tenho uma regra minha. Chega domingo, eu acordo cedo do mesmo jeito. Aí eu acordo cedo, tomo café, como, faço as minhas tarefas, que sempre tem coisa pra fazer no domingo, cara, sabe? Pra eu não deixar, ou é a organização da semana, alguma coisa nesse sentido. Eu resolvo tudo. E logo depois que eu resolvo tudo, eu volto pra descansar, beleza? Segundo recado, cara, hoje é o último dia do primeiro lote do Fábrica de Valores em Manaus. Então vale a pena, corra, vá atrás, que você vai arrebentar a boca do balão, beleza? Então vamos bater aqui no que eu separei de hoje. Hoje é legal, cara. Eu separei pra vocês, na verdade, 8 características das pessoas pobres. Caraca, vai ficar puto comigo, né, cara? Porra, Ivan, tá chamando os outros de pobre? Não, cara, olha só. Eu vou falar o que são comportamentos que a gente, estudando, verificando ao longo do tempo. Pessoal, eu tô puxando o nariz assim por conta da cirurgia e por conta que tá frio, cara. Então aí pega um pouco desse pós-cirúrgico, me arrebento, tá? Então vamos lá. Os 8 erros das pessoas pobres. Cara, na verdade, poderia ser, cara, pega um penso pra mim. Poderia ser características ou sintomas. Você podia escolher de qualquer forma. Quando eu coloquei 8 erros de pessoas pobres, eu classifiquei como sintomas. Que, cara, isso aí virou sintomático, essa porcaria. Por quê? Porque as pessoas erram da mesma forma que eu vou explicar aqui nesses 8 tópicos, elas erram ciclicamente. Eu aconselho você a anotar e depois fazer uma reflexão de onde você está errando. De qual desses erros está pegando em você, tá? Esses 8 erros que eu classifiquei aqui é de quem vai ter problemas sérios por conta desses erros no futuro. Então o que a gente vai tentar fazer é tentar evitar eles aqui ao máximo. Pessoal, vou fazer um negócio feio aqui, peraí. Pô, cara, nariz correndo nas piores coisas. Pior que ainda tá naquela fase que desce cada
coágulo de sangue que chega a dar medo, cara, pós-cirúrgico. Vamos lá. Ah, cirurgia de desvio séptico não dá medo não, tá? Pode fazer. Então vamos lá. Quem vai ter problemas sérios com esses erros no futuro? Olha só, vai uma frase aí. Ser pobre ou ser rico não é ostentação. Cara, eu vou explicar isso pra você. Temos pessoas com carros, casas e sem R$1 no bolso e com dívida. Dinheiro gera liberdade e liberdade gera riqueza e não ostentação. Cara, olha que interessante, né? Ontem eu peguei os meus carros, eu comprei 2 BMWs, uma X5 nova e uma X1. Aí as pessoas falam assim, cara, o Evandro faz a maior ostentação. Nunca fiz, cara. Fui no posto de gasolina, o cara falou assim pra mim, eu conheço a história desse menino. Eu lembro dele chegar em 2006 aqui com um Astrazinho 2006, 2 portas. Pessoal, o meu sistema de bens é diferente da maioria que eu conheço. Como eu tenho meus bens? Eu tenho meus bens baseados na regra do 50, 30, 20. 20% eu posso deixar de financiamento, apesar que eu não pago juros em financiamento. Então, geralmente, meus financiamentos são de 24 meses. Tá? E eu coloco a perna onde eu alcanço. Você já ouviu seu pai falar isso. 50% do que eu ganho de salário. E eu nem conto os extras, tá? Eu ganho um monte de extra. Eu pego só o meu salário como presidente da empresa. E 50% eu uso para pagar os variáveis. 30% eu uso 10% para investir do salário. Eu uso mais 10% de emergência e 10% de projetos. O investimento acaba sendo muito maior, eu guardo muito mais, porque eu tenho salário, eu tenho meu salário e tenho meus extras. Por exemplo, eu tenho meu salário como CEO da companhia do Alfacom, mas eu sou professor, eu escrevo livro, eu tenho DA, eu tenho algumas coisas. Então eu pego todos os extras e não conto como ganhos. Eu conto como extra. Então eu pego e encaixo na linha do investimento. Eu tenho cultura de poupar. Então eu tenho dinheiro guardado. As pessoas tendem a querer ter o que a outra tem sem ter noção de como ela chegou lá. Então, por exemplo, é interessante a gente fazer esse marco aqui, só para você entender. Eu comprei lá a X5 e eu já estou fazendo no projeto, eu já começo a reservar dinheiro para dar entrada na próxima, daqui a 3 anos. E geralmente eu fico 3, 4 anos com o carro. Então o carro, eu acho que eu nunca fiquei menos tempo do que 3 anos. E o máximo que eu fiquei foi 4 anos e pouco. Eu tive o SW4 da Toyota. Então os bens, eles duram bastante tempo. Aí, Evandro, mas por que você tem um carro desse? Porque eu posso, por exemplo, uma X5 no meu universo, de seguro, IPVA e tudo, ele equivale a um Gol 1000 para quem trabalha e tem um salário menor. Não faz diferença alguma no meu orçamento. Mas se eu ganhasse menos, eu ia ajustar. Se eu ganhasse bem menos, eu ia ajustar bem menos. Na época que eu era da PM, eu andava de Gol 89, caindo aos pedaços. Depois eu fui para ser agente PTCF Federal. Eu comprei um Astra. E depois eu fui melhorando e foi assim. Jamais teria um carro desse se eu fosse servidor público. Jamais. Por quê? Porque servidor público não fica rico. Servidor público, ele tem uma vida financeira organizada e boa. E ele consegue juntar dinheiro dele, se não fizer essas merdas. Eu falo, mas por que você faz? Eu ganho bem pra caralho. Então eu consigo fazer todas as linhas e ainda ter isso, beleza? Então cuidado. Tem muita gente que ostenta carro, ostenta relógio, ostenta um monte de coisa, não tem um puto no bolso. E pelo contrário, ainda tá endividado. Vocês conhecem muita gente assim, beleza? Característica 01 de pessoas pobres. Cara, dinheiro funciona como batata quente na mão. Cara, isso aqui é muito legal. Olha só, as pessoas que geram desse jeito não vão ter um futuro legal. O que ganham, gastam e ficam devendo. Sabe onde eu vi esse efeito batata quente aqui? Eu vi esse efeito em abril dentro da minha empresa. Eu alertei pra caralho sobre isso. Algumas pessoas que não estão no nível de gerência minha, que não tem mentoria comigo, não me acompanham, não tem oportunidade de ficar ouvindo isso aqui sempre, cara, são frutos de observação da minha vida. Geralmente são novos colaboradores, né? Estão comigo há pouco tempo. Eles são a base, são as pessoas que estão começando. Cara, antes de pagamento de bônus, eu tava vendo as pessoas combinarem pra ir no shopping. É isso mesmo, o cara ia receber um dinheiro extra. Não estava na previsão, tinham até esquecido que tinha um bônus na empresa. Receberam uma bonificação, alguns um salário, 2 salários de bonificação, e estavam combinando pra ir no shopping gastar o dinheiro. Olha a coisa idiota. Não tem planejamento, não sabe o que vai comprar. Mas como recebeu o dinheiro, ele não pode ficar na mão e você não pode guardar, porque dá uma sensação horrível. Então torre essa merda toda. Dinheiro, batata quente, ou seja, pessoas que não têm equilíbrio financeiro. Já aconteceu com alguns de vocês? Lógico, né? Se o dinheiro tá sobrando é pra gastar, vamos viver.
Coisa de gente idiota. Tem que ser consertado. Característica 02. Geralmente as pessoas que têm essa característica de gastar dinheiro pra caralho e de estar sempre quebrado e de acabar voltando para a linha de pobreza, no que tange não os recebimentos, mas os gastos, e naquele conflito onde está sempre no vermelho, é que não buscam conhecimento. Cara, um grande exemplo de gente, isso aí você vai poder falar de você mesmo. Antes da gente entrar no assunto dinheiro e ficar falando direto, inclusive com várias frases, tipo, dinheiro não traz felicidade, mas deixa você dormir. Ô, cara, dinheiro não... Desde cedo me falaram que dinheiro é importante, mas agora que eu fiquei mais velho eu tenho certeza. Tipo, grandes pensadores, grandes pessoas ao longo de muitos anos dizem isso. Sócrates falava assim: cuide do dinheiro igual você cuida de bons amigos. Porque o dinheiro são... Ter conhecimento sobre dinheiro é raridade como ter bons amigos. Então, cara, toma muito cuidado e estude sobre dinheiro. As pessoas geralmente esquecem do crescimento pessoal. O que elas fazem? Elas fazem o primeiro, o segundo e o terceiro grau, que é a faculdade. Sai da faculdade, que é o ensino formal, elas acham já que estão preparadas para o mundo. Na verdade, você passa o primeiro grau sem falar de dinheiro, o segundo sem falar de dinheiro e a faculdade inteira sem falar de dinheiro. Aí quando você sai de lá, você sai técnico em alguma área, por exemplo, engenheiro, e completamente analfabeto sobre dinheiro. Isso aqui é um exemplo. Médicos. Cara, médico é um barato. Eu conheço uns 5 que são assim. Cara, os médicos são ótimos para gerir a sua saúde, mas péssimo para gerir dinheiro, cara. Ó, o médico ganha bem pra caralho. Tem casa, tem carro, e vira e mexe tem endividado. Cheque especial, cartão de crédito, tudo enrolado. Tenta conversar com algum médico e veja se eu tô errado, tá? Então, seja formal. Não tem problema você ter seu primeiro, seu segundo ou sua faculdade. Mas, cara, seja informal. Quem é formal conquista salários. Quem é informal, estuda muito, conquista fortunas. Beleza? Característica 03. Achar que dinheiro vem de berço. Cara, é interessante, né? A maioria das pessoas, elas acham e acreditam que tem dinheiro vem de uma situação financeira favorável. Pra quem me conhece é uma besteira, porque basicamente eu vim do nada. E eu criei minhas coisas vindo do nada. E eu sou um grande exemplo que se eu conseguir, você também consegue. Cara, eu sou cheio de limitação. Nunca fui o melhor aluno da escola. Sempre trabalhei desde cedo, trabalhei desde os 12 anos e deu certo tudo. Sou criticado porque acordo cedo, mas não vendo mentira na internet. Esse é até um tópico dos erros aqui que as pessoas, geralmente pobres, acreditam em vendas de facilidade. Mas olha só. E acreditam que tem sorte, né? E acham que elas, que estão pobres, não têm sorte. Um grande exemplo é quando eu vejo o pessoal falar da Yasmin, da minha filha. O pessoal fala assim: mas a Yasmin nasceu em berço de ouro. Não, quem nasceu foi o Danilo. A Yasmin não. Yasmin nasceu no corredor da maternidade Maria de Nazaré, quando eu era policial militar do estado do Rio de Janeiro. E nasceu toda fodida, cara. Não tinha nem... A Tati não tinha nem dinheiro. Eu e a Tati não tinha dinheiro pra fazer uma cesárea. Então nem vem que não tem, jacaré. E a menina tem 17 anos. Ela trabalha comigo no Agora Eu Passo. Ela acorda cedo. Já tá acordada assistindo a live. A menina é batalhadora pra cacete. A menina é fora da curva. Dorme cansada pra caralho. Dorme com a cabeça cheia. Dorme... Vira e mexe, chega em casa à noite, não quer papo com ninguém, tá pro quarto dela e deita, dorme. É uma menina, grava os vídeos dela, mas tem o trabalho dela regular. E lógico, ela quando ela fez 18 anos, eu vou dar um carro pra ela. Aí você fala: mas você tá mal acostumando sua filha. Mal acostumando com o quê? Se eu posso, ela é minha filha, ela é uma menina que trabalha pra cacete, ela tem regras e ela vai chegar no lugar mais alto e ela vai me superar, porque logicamente ela fez tudo que eu faço. Aí eu cheguei daqui a aqui e ela vai chegar até aqui, porque ela tem conhecimento sobre tudo e outra. Pra você ter uma noção, ela não estava certa na faculdade que ela queria fazer. Eu falei: minha filha, você quer um conselho do pai? Não faça faculdade. Em vez de se preocupar em fazer faculdade, se preocupa a ter seu dinheiro, a crescer pessoalmente, a estudar, a organizar a sua vida e a juntar o seu capital. E outra, ela ganha pouco também. Ela trabalha no emprego, onde eu já falei, cara, ela não é filha do Evandro, ela é mais uma colaboradora, todo mundo que trabalha comigo sabe como é que eu lido, e ela é mais organizada que muitos adultos de 40 anos, beleza? Característica 4. Facilmente impressionada por bens materiais. Cara, existe uma regra que diz assim: você pode abençoar a vida do irmão. Eu quero agradecer um monte de gente aqui no Instagram. Ontem eu postei lá a entrega dos meus carros, porque eu sempre posto essas coisas. Primeiro, que eu faço muito vídeo dentro do carro. Segundo, porque é legal vocês conhecerem a história do cara que tinha um golzinho lá 89 e hoje
consegue comprar uma BMW, né, cara? Uma X5. Nada que isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Eu conheço muita gente que não tem dinheiro, assim, ganha bem, tá endividado e faz as mesmas compras que eu, mas compra maluca. Eu não. Eu faço e mostro pra você pra provar que dá certo, que funciona. Tá? Eu não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Pra mim era muito mais fácil ficar na moita. Mas eu aproveito e acabo trazendo um certo tipo de nível de crítica pra mim por pessoas que não me conhecem pra poder mostrar pra você que funciona. É a única realidade, se alguém me perguntar. Só que o legal das pessoas que estão no meu Instagram e me conhecem, pelo menos que fazem as lives e tal, as pessoas me mandam mensagem do tipo, pô, cara, você merece, bacana, pô, legal pra caralho, um dia eu vou chegar lá. E também tem pessoas que não entendem, mas também são pessoas legais. Teve um garoto que falou assim, nossa, você comprou com o dinheiro da PF? Bem, primeiro, eu nunca fui policial federal. Eu passei no concurso, eu fui chamado da Polícia Federal. Eu não assumi, porque eu era Departamento Penitenciário Federal e eu estava lá com a empresa já aqui. Também nunca fui policial rodoviário federal, apesar de ter sido chamado. Passado em todas as fases do concurso. Fui chamado em 2011, do concurso de 2008, mas não assumi. Por quê? Porque eu já estava na empresa e a empresa estava crescendo. Eu optei por isso. Mas, independente de onde você esteja, você que está começando agora e não me conhece ainda, eu larguei o serviço público há muito tempo. Porque tudo isso que eu estou fazendo aqui, um servidor público não vai conseguir ter, pessoal. Olha só, o servidor público não vai, ainda mais um policial federal. Esquece, você não vai comprar uma X5 de 600 mil reais quase, zero. Porque o seu salário é incompatível, isso vai dar improbidade administrativa, você vai ficar preso. O que você vai fazer é conseguir juntar o seu dinheiro. Ah, Evandro, mas então eu não quero mais ser servidor público, tá, cara? Então você opte pelo lado mais difícil, que é empreender, dá certo também, mas, cara, tem que ter bastante força, ou vai para a iniciativa privada pela sua competência. É só lembrar o seguinte, como servidor público, o exemplo que eu dei, policial federal, você vai ganhar 12. Nesses 12 mil é só você ajustar a sua vida para nos variáveis ganhar 6, gastar 6 para pagar 2.400 de fixo e o restante você investir, onde você vai investir R$1.200 todo santo mês por 10, 15, 20 anos. Acredita, você vai ficar rico sob a sua perspectiva, que é chamada renda passiva, e você vai conseguir ter uma vida muito tranquila quando ficar mais velho, sem problema nenhum. Ou seja, você não fica rico, mas garante a sua vida. Ó, e outra, sinônimo de riqueza, pessoal, não é bem material, não. Eu tenho meus bens materiais, mas mais do que isso, eu tenho dinheiro, não tenho dívida. Ter bem material e ter dinheiro e ter dívida não funciona. Parece a Betina, contando que tem mais de R$1 milhão. Aí parece que ela financiou uma casa e a casa está quase 100% financiada e vale 700 mil. Aí ela conta 700 mil de dívida como patrimônio, então deveria ser 700 mil negativo, né? Mas como vocês não, né, que vocês estão saindo disso agora, as pessoas mais pobres se impressionam com qualquer coisa que conta na internet, qualquer coisa que você qualquer coisa que você fale na internet, as pessoas acabam acreditando, tá? Característica 5, colocam a culpa no sistema. Puta que pariu. Repara só, a maioria das pessoas mais pobres acreditam que é o governo que está fundendo com ela, acreditam que é o principal motivo delas estarem na merda, é o governo que não funciona, e acabam se vitimizando, esquecendo de olhar que o problema é com elas. A Bíblia dizia, em época de crise, alguns choram, outros compram um lenço e ficam ricos com a choradeira alheia. E é isso que é isso mesmo, é isso que eu faço sempre. Cara, eu vejo um monte de gente reclamando de tudo. Isso aqui, cara, a característica de pessoas pobres tá parecendo aquelas características de gente que estuda para concurso e nunca vai passar. Porque quando vem uma notícia aí, o concurso foi suspenso, o cara começa a reclamar da porra toda, esquece que tem que estudar. Esquece que não se passa em 6 meses e 1 ano. Esquece que as coisas são de um jeito daqui a 6 meses e política muda tudo daqui a um dia, uma semana ou 6 meses. Esquece que político mente. Esquece que a articulação. Esquece que na verdade a finalidade é ter a prova, fazer o concurso passar. E nunca é qual você vai passar, mas quando a prova vier. Será que você está habilitado para passar? Essa é sempre a pergunta. Então, não aceitam que erram e ficam sempre conformadas. Cara, essa característica de colocar a culpa no sistema, isso é cíclico, cara. Tem que tomar muito cuidado. Característica 06. Alô, você, essa é foda. Característica marcante de pessoa mais pobre. Ela aposta na sorte. Olha só. Cara, se você está jogando frequentemente na loteria, se você gasta uma parte significativa do que você ganha em apostando na sorte, puta ali que me pariu. Você tá pegando a caneta da tua vida e tá colocando na mão do destino, esperando que entre milhares e milhares e milhares de pessoas você dê sorte. Então é muito mais fácil batalhar, que aí você fica no meio de centenas, você se destaca. Pô, no meio de milhares é foda. E milhares de milhares, de centenas de milhares,
Então, assim, eu conheço características de gente que a vida inteira fica falando que quer ganhar na loteria. Tem gente que passa a vida, pessoal, que vai chegar aos 80, 90 anos de idade, falando que queria ganhar na loteria e que o sonho dela é a loteria. Dorme na loteria e deita e fica pensando em loteria. E tá escado, e vocês vão ver num tópico aqui, que vão perder dinheiro fácil se ganharem, porque não tem educação financeira. Muitos exemplos, histórias vocês conhecem de gente que ganhou na loteria e quebrou. Lembra? Agora não tá tão assim, mas antigamente o pessoal comprava na loteria, a primeira coisa que o burro fazia era comprar uma fazenda, né? A fazenda é chamado super passivo ou hiper passivo. Por quê? Nem quem tem a fazenda paga, que vem de gerações e entende, consegue fazer dinheiro com aquilo todo mês. O cara que é muito controlado, ele cresce um pouquinho e tá escada a quebrar. Agora você imagina o burro que compra uma fazenda. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um passivo gigante para eles, né? Então, ó, tem um estudo que diz que nos lugares mais pobres é onde tem a maior concentração de jogo de loteria. Cara, nem vou falar onde esse estudo está se referindo aqui no Brasil, que daqui a pouco o pessoal vai ficar me esculhambando aqui, porque eu fico falando que os estados são mais pobres. Então, eu vou deixar de lado isso aqui, você só fica na sua cabeça com essa ideia. Eles acreditam muito mais em um evento que pode acontecer do que em processos, que é o que eu estou ensinando a você. Quando eu falo a regra dos 50, 30, 20, eu estou explicando processos. Estou explicando como é que você vai fazer para você pegar a sua renda e organizar. Quando eu falo para você aumentar a sua renda, são processos. Ter renda extra, processos. Esperar a longo prazo, processos. Quando eu falo joga na loteria e de uma vez só, de repente, você dá sorte e ganha alguma coisa, isso é evento. Você vai depender da sua vida de um evento? Eu não vou. Eu dependo da minha vida inteira de processos. Característica 7. Tende a perder dinheiro no esquema. Cara, fiquem rico rápido. Esse é o esquema. Anota aí. Tendem a perder dinheiro no esquema. Fiquem rico rápido. Cara, hoje, por um tempo, eu combati pra caramba no concurso público. Aquela ideia de que o pessoal postava assim. Passei no concurso público em 58 dias. Passei no concurso em 2 meses. Estude, tinha uma menina que era coaching, que de coaching não tem nada. Eles ficam fazendo psicologia. Quem é formado em psicologia sabe o que eu estou dizendo. Coaching devia ser criminalizado. Isso aí pode ser classificado como exercício irregular na profissão. Está fazendo serviço de psicologia, porque é isso que o coach faz, vai ficar ouvindo o problema dos outros, tentar resolver, tá? Não dá processo nenhum. Segunda coisa, coaching gera, quando o cara te oferece, igual esse exemplo que eu vou te dar agora, é estelionato, cara. Fica te oferecendo uma coisa que não existe e fica pegando dinheiro seu, tá? É uma fraude. Tinha uma menina que passou num concurso, cara, agora eu não lembro, eu sei que era concurso de nível médio, agora eu não lembro se era Polícia Federal ou Rodoviária, mas enfim. E, cara, ficava vendendo uma fórmula mágica para passar em 1 ano, sendo que ela tem um cargo que não é um cargo dos sonhos, é um cargo de entrada, entendeu? Não é o principal. E ela demorou 7, 8 anos para passar. E aí ela fica vendendo uma fórmula mágica para se passar em 1 ano, sendo que ela não fez nada e não conquistou nada e fica vendendo facilidade de não ter nada. É o que eu não gosto de coaching. Coaching vende uma coisa que ele mesmo não faz. Trader. Cara, se ser trader é tão foda, para que o cara vai vender consultoria de como ser trader e ele não vai operar o dinheiro? Porque se ele for trader e ele opera dinheiro, ele vai ganhar muito mais dinheiro que vendendo curso. Então, eu fico sabendo, eu tento entender por que as pessoas acham que existe facilidade em alguma coisa. Aí, quando você tende a perder dinheiro nesse esquema fique rico rápido, você injeta a sua cabeça nisso, cara, fica fácil, porque vai te afastar de caras igual eu. Sempre as pessoas se afastam. Que é o porquê. Eu fico, você precisa de um projeto para 10 anos, igual o Jack Ma. As coisas vão vir difíceis, você vai cair, tem que ter força para levantar. Eu só fico vendendo isso, é a realidade. O cara vai na internet, vem, esquema de pirâmide. Cara, ganha 10, 15% ao mês, mas cara, veja com ceticismo essa merda. Se o negócio é bom demais, é fora da média, cuidado, você vai se fuder. E sempre tenha isso como uma grande furada. Cara, regras de como enriquecer rápido, vencer na vida em 5 passos, ou, cara, acelerar alguma coisa que é inacelerável. Tipo, cara, engravide a sua esposa e com essa pílula mágica ela não engorda e você tem um filho em 3 meses e já nasce com 5 anos. Basicamente parece isso, cara, parece piada podre, mas não é. É isso que o pessoal oferece na internet, com outros nomes, tá? E característica 08, é a última característica que eu coloquei aqui de pessoas pobres. Impulso por consumo. Cara, aprenda uma coisa.
Você está sendo bombardeado todos os dias. Estão vomitando em cima de você mensagens subliminares de marketing e subliminares de mercado, porque o mercado precisa de você. Toda vez que você tem um cartão de crédito e um cheque especial e um crédito, você está alimentando o sistema bancário ou o sistema financeiro. E toda vez que você pega esse crédito e você consome ele, você está fazendo o comércio e a economia girar. Então, se a economia tiver todo mundo igual a gente aqui, todo mundo se mentalizar, fudeu a economia, tá? Então, eu preciso de 95% de pessoas que sejam extremamente desorganizadas para ter os 5% de sucesso. Jamais eu teria tudo que eu tenho se todo mundo fosse organizado. Por quê? Você imagina? Na verdade, o banco empresta dinheiro pra gente e cobra um juro absurdo. Quando você não precisa mais dos bancos, porque você simplesmente é organizado financeiramente, você elimina o sistema bancário da tua vida. Por quê? A única coisa que você faz é deixar o dinheiro no banco e pagar uma taxinha pequenininha para eles que não serve de nada. Você não paga mais juros, você não tem cheque especial, você não tem cartão de crédito. Então, na verdade, você nem interessa muito pro banco, você que não tem dívida com ele. E você ainda faz pior, porque você pega seu dinheiro e ainda empresta pro banco. Tudo bem que o banco pega o seu dinheiro a 10, 11% ao ano e repassa a 400% ao ano. É uma agiotagem às avessas, mas é uma agiotagem legalizada, não tem problema. Mas você se transformaria num pau no cu universal se todo mundo fizesse a mesma coisa. Você imagina? Você é 5% de pessoas. Você vai e empresta dinheiro pro banco, porque você quer a rentabilidade do banco. Aí o banco te paga pouquinho, mas te paga. E o banco pega aquele dinheiro e mais outros de juros e tal, e reempresta para os 95% de gente endividada que faz o sistema financeiro rodar. Você não faz o sistema financeiro rodar, eu faço o sistema financeiro rodar. Você imagina se todo mundo fosse igual eu, o que ia acontecer? E primeiro, não ia existir cartão de crédito especial. Fudeu, eles não iam conseguir usar porque eu não uso essa merda. Segunda coisa, eu ia colocar dinheiro em algum sistema e ia tirar a rotatividade deles. Então, as características de gente que tem sucesso e características de gente pobre, ou que vai ficar pobre, ou que vai ficar sempre mediano, cara, são características visíveis, parece patologia. E lembrando, quando eu falo a palavra pobre, ninguém se ofendendo. São pessoas que, por mais que ganham, não juntam, no futuro vão parar de ter a força de trabalho e vão ter que depender 100% de uma previdência ou vão ficar refém de outras coisas, e são pessoas que não têm liberdade para fazer o que quer na hora que quer. São pessoas que ficam presas ao consumo. É aquela pessoa que você conhece aí da tua família, que comprou um carro financiado, uma moto financiada, uma casa financiada, e não tem dinheiro para botar gasolina e fazer compra. Não tem dinheiro para viajar. Não tem dinheiro para fazer o que quer, fica sempre refém desse tipo de problema, beleza? Hoje foi legal, né? Cara, eu sabia que vocês iam gostar desses 8 erros de pessoas pobres, cara. Eu tenho certeza que você anotou e não vai mais querer elas. Evandro, como é que eu lido com elas? Como se fosse patologia, como se fosse uma doença. Pegue uma xícarazinha de chá, escreva na xícara assim: cura a doença do retardamento mental de ser pobre. E aí fique tomando o seu chá, lendo esses 8 aqui, até você corrigir todos os 8. Todos os 8. Não faça esses erros, porque eles vão te levar ao fracasso. Última semana do lote do Fábrica de Valores. Vou fazer uma postagem agora no feed, porque eu queria que todo mundo comentasse sobre esses 8 erros lá, vai ser legal pra caramba. Eu vou gostar se você fizer esse comentário. E eu sempre peço, e você nunca faz, é sacanagem comigo. Acompanhe amanhã, tem a live, a gente tá terminando, faltam 7 dias de live só. É um desafio, tá todo mundo cansado, mas vai todo mundo vencer esse desafio com muita honra. E não esquece, dia 13, cara, te juro, eu vou estar em Manaus. Vai lá, cara. Faz um esforço, porque se a live fez sentido na tua vida, você não tem noção de como aquele dia lá vai poder mudar a sua vida. Alô, você!